Hoje é um dia especial, uma live especial. Eu tenho aqui a Sónia Bruxado e o tema desta live é como é que o Reiki ajuda-me a gerir o stress e a gerir a ansiedade. E primeiro, obrigada, Sónia, por teres aceito, que eu sei que a tua vida está muito agitada. Um bocadinho estes dias, felizmente, não é? Felizmente. E porque é que eu convidei a Sónia para este live? Primeiro, a Sónia é sem dúvida uma das mulheres que eu mais admiro como mulher, como mãe. Ela é mãe de Salvador e da Vitória, como empreendedora, mulher dos negócios, e sem dúvida com muita força, muita garra. Ter todos estes papéis e outros não é fácil. E eu sempre conheci a Sónia com uma luz muito grande, com uma força muito grande. E sempre me perguntei como é que ela, ao longo da jornada dela, conseguia esta força. E uma das coisas, eu penso que foi o Reiki, que é um lado que alguns podem não conhecer. A Sónia é minha mestre de Reiki. E eu adoro fazer Reiki com ela. Eu depois posso explicar um bocadinho a sensação de fazer Reiki. E por isso é que eu convidei, no fundo, a Sónia para esta live. Ou seja, ela é uma empreendedora, tem a sua empresa, é mãe, esposa, filha, e ainda tem mais outras coisas a nível profissional. Gerir isto realmente é difícil e acredito que ela usa muitas ferramentas para ajudá-la a gerir melhor o stress e a ansiedade. E hoje, principalmente, é mais focado no Reiki e, e eu espero que gostem muito desta partilha deste lado da Sónia. Primeiro, para quem não te conhece, Sónia, podias falar um bocadinho de ti, por favor? Vá um bocadinho de mim, essa parte é sempre difícil, não é? Nós temos muitas vezes uma visão de nós próprias muito diferente daquilo que os outros têm, mas o que eu diria é que sou uma pessoa que tento, curiosa, acima de tudo curiosa, no sentido de estar sempre na busca de um equilíbrio, não é? Emocional, físico, espiritual, o que seja, não é? E acima de tudo uma pessoa que quer manter a fé nas pessoas, ou seja, aquilo que me dá energia acima de tudo até é a parte interpessoal e a parte das pessoas e por um lado dá energia, por outro é um grande desafio, não é? Que é a gestão de todos nós e do background que vemos para trás. Mas é isso, sou uma mãe, adoro fazer yoga, que é outra coisa que temos também muito em comum, não é? E acima de tudo sou uma curiosa e gosto de experimentar coisas diferentes e coisas novas, gosto muito de estar atenta às tendências do mercado, não me considero uma pessoa resistente à mudança, ou seja, gosto de perceber, mesmo com a pandemia, não é? As mudanças e o que é que isto que nos está a trazer para crescimento, não é? E seguir um bocadinho na onda, não é? Mas diria eu que sonhadora e simbolicamente talvez uma borboleta, não é? Sim, agora é uma borboleta. Sim, sem dúvida. E para quem não conhece o Reiki, como é que explicarias o que é o Reiki? Pronto, isto já ouviste falar muitas vezes, mas o Reiki é uma coisa que não, na verdade, é muito difícil de explicar, é algo que se sente, não é? Eu ouço muitas vezes e depois é engraçado, principalmente no âmbito profissional, e uma das coisas que a pandemia me trouxe foi a possibilidade de começar a dar formação de nível 1 de Reiki. Quando estávamos a falar de mestre, eu ainda hoje estava a pensar, eu não me considero uma mestre porque acho que ainda há um caminho muito grande a percorrer, não é? E nós só atingimos esse nível quando já estamos num nível de paz e de plenitude grande, mas sim formadora. E o Reiki foi uma ferramenta que entrou na minha vida em 2012, porque era uma palavra que me perseguia muitas vezes, eu com muito curioso, disse, deixa ver o que é isto. Fui fazer um curso, na altura com a Groupon, custou pai 30 euros, não me recordo, um investimento que não achei caro,
uma formação de um dia, e depois de fazer este curso de Reiki, que há um conjunto de técnicas que nós aplicamos no dia a dia, nós temos que fazer 21 dias de que nós chamamos de autotratamento, ou seja, no fundo são ferramentas que nós aplicamos em nós, há uma parte que é uma parte da meditação. Eu era daquelas pessoas que eu muitas vezes, eu não consigo meditar, a minha cabeça não para, eu era esse perfil completamente, não conseguia. E o Reiki implica também muito sistema, não é? Ou seja, sistematização. Na verdade, o Reiki é uma terapia de cura. Existem estudos, quem pesquisar a Harvard Business School, a UCLA, por exemplo, tem mesmo uma universidade e tem mesmo estudos sobre o chamado Energy Healing, mas no fundo é quase esta sensação que nós temos, entramos num espaço e estamos muito bem e às vezes entramos num espaço e sentimos fisicamente mal, fisicamente, inclusive às vezes com dores. Ou às vezes acontece muitas vezes, nós estamos com uma dor de cabeça inexplicável, ninguém percebe porquê, de repente descobrimos algo na nossa vida e que nos diz assim, agora já estou a perceber porque é que eu estou com esta dor de cabeça, não é? E no fundo o Reiki que faz é um chamado equilíbrio energético. Isto não tem nada a ver com espiritualidade, as pessoas confundem muito às vezes o Reiki com religião, espiritualidade, não tem nada a ver com isso. O Reiki é uma terapia, o fundador foi o mestre Mikao Usui, que é um médico japonês de curas naturais, que surgiu há bastantes anos, e que começou a aplicar como experiência e começou a ter bastantes resultados. Em que é que funciona bem o Reiki? Funciona, há situações, diria eu, mais fantásticas, ou na minha vida comecei por experimentar nas pessoas mais próximas de mim, e posso partilhar 2 episódios reais que aconteceram na minha vida. Um deles foi, eu tinha uma colega de trabalho que foi diagnosticado um cancro, assim de uma hora para a outra. Na altura pedi às minhas amigas todas para fazer a Reiki e outras ferramentas muito semelhantes, com uma cura prânica, e a verdade é que ele regrediu, porque foi detectado logo no início, e as pessoas dizem, foi sorte. Não, como é que eu quero dizer? Eu não vou dizer que o Reiki cura, porque isto é um processo longo e levaria-nos aqui a muita conversa, mas é uma ferramenta que quando nós estamos dispostos a mudar a nossa vida pode ajudar. E outro muito real foi uma pessoa muito próxima da família, que há uma semana que ia aos médicos, estava com um problema, uma infecção urinária, um problema na próstata, com dor, já estava a ficar num estado extremo, e eu só lhe disse uma coisa, vamos fazer o seguinte, não toma medicamentos, vai experimentar às vezes eu digo assim, vamos experimentar uma solução, uma coisa que eu tenho aqui, e depois falamos, e depois vem comigo para o Porto e faz exames, sem tomar medicamentos. E a pessoa que recebeu disse logo que só quando recebeu o Reiki comigo, depois fez também com outra colega minha, porque eu pedi, porque havia uma ligação próxima, e ele disse que sentiu-se logo bem, e a verdade é que quando fui fazer o exame já não tinha dores, e andava nisto há uma semana. Claro que nós não podemos no Reiki substituir a medicina tradicional, não é isso que se pretende, mas quando se fala em situações de stress, de ansiedade, principalmente diria eu, que agora estamos muito a viver nisto de stress e ansiedade, é uma ferramenta incrível, porque para quem experimentou é uma sensação muitas vezes de paz e de confiança quase, de acreditarmos em nós próprios, que nós não conseguimos ter de uma forma explicada, não é? Durante a pandemia ou pós-pandemia, uma das coisas que eu fiz foi muito isso, foi dar a conhecer o Reiki, e foi incrível ver a reação de pessoas, algumas que não dormiam, dormiam muito mal, por exemplo, e lembro-me de uma mensagem muito querida de um amigo, e ela diz assim, minha grande amiga, o que é que você me fez? Eu já não dormia há meses e ontem dormi tão bem também que me ia esquecendo de uma reunião. E portanto, eu gosto muito quando falas sobre mim, eu não gosto muito de mitos e não gosto muito de tomar ilações sobre a vida, não é? Sem experimentar. E muitas pessoas que não conhecem o conceito, às vezes fazem uma autoanálise sem experimentar e sem saber, não é? Mas a verdade é que quando nós aplicamos no nosso dia a dia ferramentas como o Reiki, quando estamos a viver situações como vivemos todos nós agora, de grande incerteza, de mudança, o facto, se nós conseguimos interiorizar os 5 princípios do Reiki, não é? Que é só por hoje eu confio, só por hoje eu estou calma, só por hoje eu agradeço tudo de bom e de mau que acontece na vida.
E eu confio em todos os seres vivos, não é? E cuido de todos os seres vivos, acima de tudo. Trabalho em mim, confio, portanto tenho consciência que há sempre coisas que nós temos que melhorar. Quando nós conseguimos incutir, é incrível. E tu podes estar a fazer aqui um trabalho que implicaria imenso stress, como a minha profissão, e sem explicar parece que a coisa, pronto, confias, vives em mais calma. Não sei, acho que, como digo, não há nada que quem quiser, acho que deve pelo menos fazer uma vez e sentir. Falei muito, Eu vou Rosarinho. dizer, não, eu vou dizer que eu experimentei Reiki, não é? E também faço Reiki em mim própria. Claro que quando fazemos com alguém, no caso a minha experiência com a Sónia, é essa sensação, confiança, calma, desacelerar, muita serenidade. É uma sensação única, muito de calma e serenidade, e é um momento que eu acho que até nos damos a nós próprios, um carinho que nos damos a nós próprios, tipo, podes descansar agora. E quando sentimos que estamos a fazer o Reiki, sentimos a mente e o corpo todo a acalmar, a confiar, e toda essa calma. É uma sensação muito boa. E, mas, por exemplo, como é que o Reiki entrou na tua vida? O Reiki foi um bocadinho como estava a dizer no início, ou seja, havia duas palavras que ao longo da minha vida iam-me aparecendo muitas vezes, e portanto uma delas era o Reiki e a outra era as constelações familiares. E quando fiz o curso experimentei e vi logo impactos ali. Portanto, vi logo, por um lado, um impacto na minha vida. Deixei de usar óculos, curiosamente, físico, que era usava óculos, era preciso usar óculos para ler e no computador, porque e mesmo a conduzir às vezes fui um bocadinho desfocado e curiosamente ainda há pouco tempo fiz exames, não é? E nunca mais precisei, não sinto essa necessidade. E por outro lado, também a nível da gestão da ansiedade, acima de tudo, eu estou a dizer era, não sei se não sou, mas um pouco workaholic, ou seja, para mim o trabalho sempre foi uma fonte de inspiração, não é? E de prazer, não foi sempre, mas portanto gosto de projetos novos e estar metida em muita coisa. E às vezes a capacidade de nós definirmos prioridades, percebes? Termos rotinas, não é? E canalizar na agenda, nem que sejam 5 ou 10 minutos para cuidarmos de nós. E as pessoas dizem assim, o Reiki é preciso uma hora. Não, é relativo. Há pequenos movimentos como o adormecer e colocar aqui a mão, nós estamos em ansiedade, por exemplo. Quando nós estamos em ansiedade é o respirar, o expirar e colocar aqui as mãos no chamado chakra do coração. Às vezes, só este pequeno movimento tem um resultado imenso. E o Reiki para mim sempre foi um pouco esta busca, não é? Ou seja, eu venho da gestão, portanto tenho este meu lado às vezes mais do marketing racional, não é? O Reiki leva-nos para o outro lado que as pessoas às vezes acham mais esotérico, não sei, mas eu comecei a praticar e vi imensos resultados a vários níveis, inclusive nos eventos. Vocês não imaginam a quantidade de vezes que tirei dores de cabeça a pessoas. E portanto, eu tenho aqui esta noção romântica que é, imagina o que é, tu estás ou num café, já me aconteceu amigas ou pessoas próximas estão num restaurante com uma dor de cabeça e eu discretamente começo a fazer para aliviar e ajudar. Então quando tu tens a capacidade de ter uma ferramenta, tiras uma formação de um dia, não é? E que tu com essa ferramenta de um dia podes aplicar para o resto da tua vida em ti e nos outros, não é? E de alguma forma criar uma sensação de harmonia, de paz, de mesmo ajudar a nível de saúde, a dor de cabeça é uma coisa horrível, não é? Eventos dores de costas, já tive uma miúda que se sentiu muito mal a vomitar num evento na Alemanha e eu disse, olha, anda aqui, vamos experimentar aqui uma situação. E de repente ela começou a melhorar e lembro-me perfeitamente do olhar dela, um olhar tipo, o que é que ela me fez? O que é que ela me fez? Mas quando tu estás numa energia, digo eu, de bondade, não é? E tu estás a fazer isto para bem dos outros, estás a perceber o que eu quero dizer? E eu acho é isto que me move, não é? Que é fazer as coisas de coração aberto, de alma, não é? Para bem, para ajudar alguém que pede para ser ajudada, não é? Porque também nós não podemos ajudar quem não quer. Isso foi uma coisa que já fui aprendendo ao longo dos tempos.
E, portanto, é uma ferramenta incrível. Eu sou apologista que todas as pessoas deviam ter meditação e Reiki. De facto, quem seguir, e há muitas ferramentas disponíveis na internet, e quem quiser experimentar, eu dou a minha porta aberta, é uma questão de marcarmos, tenho todo o gosto de estar a conhecer. Porque como é que tu tens uma ferramenta assim, não é? E muitas pessoas não usam e nem aplicam, e tu és um bom exemplo disso, não é? Completamente, tu e o colega que fez contigo, não é? Vocês são excelentes alunos, porque aplicam imenso na vossa vida. E só depende de nós. Agora, eu ouço, às vezes é mais fácil só receber Reiki, claro, não é? A pessoa senta-se na marquesa, um ambiente calmo, ninguém vai bater à porta, os filhos não vão entrar, é um momento só nosso, não é? Que eu já fiz o nível 1 de Reiki, uma altura das minhas turmas era só mães, e foi à semana. Porquê? Porque para não dar explicações aos maridos e aos filhos, não. Então bloqueamos ali um dia da semana para nós. E é uma sensação ótima, mas se nós queremos encontrar este equilíbrio emocional em nós, é importante nós ficarmos com essas ferramentas, não é? Porque a qualquer altura podemos ativar. E é muito bom, não é? Mas, por exemplo, tu estavas a dizer que pode ser 5 minutos, 20, uma hora, o que seja. No fundo, podemos dizer que tanto a meditação como o Reiki é uma das tuas ferramentas que tu encaixas na tua agenda, no dia a dia, como, no fundo, para te ajudar também a gerir o dia a dia. Sim, porque, Rosário, a minha atividade, não é? Que é a área de marketing, eventos, a área sempre que eu trabalhei, é uma área que tu tens uma variável que nunca mudará, que é o improviso. Portanto, eu tenho, imagina, agora estamos aqui a trabalhar numa situação, num evento grande, eu tenho, imagina, a equipa toda feita, está tudo ok, tratado, mas de repente, sem tu controlares, inexplicavelmente vai-te acontecer alguma coisa que te cria aqui um ponto de ansiedade ou de stress, não é? Porque na verdade todos nós, todo ser humano, o que quer é fazer, eu acredito que todos nós queremos fazer um bom trabalho, não é? Podemos não conseguir de alguma forma, não ter as ferramentas, mas todos nós o que queremos é que no fim o cliente ou o produto final, que a pessoa receba elogios porque o trabalho foi bem feito. E portanto, o que é que eu me apercebi durante o tempo? Portanto, eu por regra não sou uma pessoa, eu sou Gêmeos, Sagitário, ou seja, sou uma pessoa, para mim o melhor é não ter rotina, portanto não sou uma pessoa de rotinas, mas o que aprendi em 42 anos é que se eu quero ter paz, equilíbrio e saúde mental, eu tenho que ter rotinas. Isso é uma das coisas que aprendi mesmo na pandemia. Então como é que eu fiz? Se a minha vida familiar, não é? Se eu acordo os miúdos às 8 e depois tenho as rotinas até eles se deitarem, portanto, então comecei a encaixar antes, se possível. Então, ou faço a meditação, tenho duas hipóteses, ou acordo mais cedo e faço a minha aula de yoga e meditação e o reiki autotratamento, ou às vezes deixo os miúdos na escola e antes de entrar, por exemplo, para o escritório, quando tinha gente, ou por exemplo se estiver sozinho, chego e tenho ali 5 ou 10 minutos para mim. Como é que a pessoa faz a meditação? Ou no Spotify, tem meditações guiadas, tem meditações de música, podem-se procurarem, tem meditações que dizem mesmo 5 minutos, ou há meditações orientadas, pronto, isto é outro tipo, isto agora dava para outro tema, mas há meditações guiadas. O nível de autotratamento, a rapidez que estávamos a falar, também tem muito a ver com o nível. Tu com o nível 2 são introduzidas novas ferramentas que tu podes fazer a Reiki a ti próprio e aos outros mais rápido. E é curioso que há um exercício que é interessante experimentar, tu talvez já sentiste, que é quando nós usamos o nível 2, às vezes tu podes estar a receber Reiki e de repente parece que estás a sentir um raio de um choque elétrico, entre aspas, como se estivesse a entrar um boom de energia muito rápido. E porquê? Porque tem a ver com isso, com o uso dos símbolos e o poder de concentração. Por outro lado, tens outra coisa fantástica, que é tu com o nível 2, tu podes ter alguém, há pessoas que às vezes ligam-me que, lembro-me na pandemia acontecia muito isso, sabes, pessoas que estavam assim numa fase difícil ligavam, Sónia, estou-me a sentir, mas olha, não sei, mas não me saíste da cabeça, pronto, olha, estou-me a sentir muito mal, tu não será que não podes fazer um bocadinho de Reiki?
E eu fazia isto, fazia à distância. E depois diz assim, mas isso é um bocado estranho, as pessoas, há muitos que não acreditam, mas a verdade é que eu peço sempre feedback e dizia, olha, depois diz-me se melhoraste. E a verdade é que a pessoa se sentiu melhor. Será que é relevante nós racionalizarmos isto, não é? Ou é mais Pois, importante o sentir, não é? é como estavas a dizer, é mais, é uma coisa que se sente. Falo por mim que eu gosto de fazer à noite Ah, também. e pronto, meditação e o ritual de Reiki, muitas vezes adormeço a fazer Reiki e é uma coisa que a mim acalma muito e eu gosto muito de fazer o Reiki à noite. Mas, ó Agora Rosarinho, eu lembro-me, isso que estás a dizer é muito importante, porque assim, se tu fizeres reiki de manhã e meditares, vai-te dar o quê? Vai-te dar energia e vai-te dar aqui quase uma proteção para o que o dia trouxer. Eu lembro-me de fazer aqui meditação com a equipa de manhã e de repente recebemos uma notícia qualquer, sei lá, imagina, um evento que estão a ligar, mas que é para amanhã, urgência, e o cliente está aflito e nós queremos ajudar. E de repente tens ali um pico de stress, não é? E de uhum, ansiedade. E lembram-me delas de dizerem assim: oh Sónia, é inacreditável. Como é que nós, agora com a meditação, parece que não estamos tão estressadas, a coisa flui. Portanto, o reiki, se for de manhã, dá-te mais hum, quase proteção, energia para o dia todo. Se tu fizeres à noite é muito importante nós começarmos a desligar, não é? E, portanto, a assimilarmos tudo o que acontece. Nós, às vezes, parando, eu gosto muito de fazer exercício à noite, de fazer um refresh do que é que aconteceu durante o dia, não é? E às vezes aconteceu tanta coisa, tão rica, não é? E o reiki à noite, se tu fizer, já te dá uma sensação de maior relaxamento, não é? Já percebes, de manhã é mais energia, à noite se calhar é mais relaxamento. Mas há quem defenda que o ideal é fazer de dia, porque tu estás mais concentrada, se tu quiseres uhum, trabalhar mais aquelas questões que tu tens de trabalhar interiormente, não é? Tu de dia ainda estás muito mais desperta e estás muito mais aberta. Se estiveres à noite já estás num registro mais quase de desligar o botão, porque daqui a pouco tempo vamos dormir, não é? exato, exatamente. Mas olha, tu por acaso falaste aí de uma coisa interessante que era uma reflexão, quando a pessoa faz uma reflexão à noite, como é que foi o dia, porque muitas vezes nós estamos tanto na pressa do dia a dia que nem conseguimos nos aperceber o quanto afortunados foi o nosso dia. O facto de termos o nosso almoço, os nossos lanches, termos sol, chuva, termos tantas coisas boas e não termos essa consciência no final do dia que tivemos essas coisas tão boas e coisas até também para aprendermos menos boas. Que outros hábitos, tal como essa reflexão, tu tens que tu achas que te ajudam nesse equilíbrio emocional? Um dos hábitos que eu sempre tive, houve ali um período que eu não estava a conseguir gerir vida familiar, porque as crianças ainda dependem muito de mim emocionalmente e às vezes tempo, mas não estava a conseguir, mas é como estávamos a dizer, é uma questão de definirmos como rotinas, é a mesma coisa que definir que vou beber 2 litros de água por dia e que vou almoçar e que vou jantar, é incutir nisto, ou fazer exercício. E um deles foi o jornal, ou seja, o diário. Eu sempre gostei de escrever. Eu acho que o diário é dos melhores psicólogos que nós temos e às vezes acho o exercício de pegar em diários muito antigos, até da juventude, e olhar assim, uau, como é que eu pensava assim, desta forma, e entretanto o percurso todo que foi desenvolvido. E nós mulheres temos uma capacidade muito fértil de criar histórias, não é? E portanto, uma das coisas que o curso até das constelações me tem trazido é não fazer histórias, não é? Cingir-nos ao essencial. E portanto o diário, às vezes eu, em vez de estar a escrever um romance, não é? Porque eu escrevia e tal, às vezes são pequenos exercícios, tipo três ou quatro coisas boas que vivi no dia, 3 ou 4 reflexões, ou seja, quando estás a falar no agradecimento, eu tenho agradecido nos últimos tempos, porque a vida assim o quis, tenho agradecido muito momentos de dor, que é estranho, não é? Ou seja, agradeço fases, coisas que me aconteceram na vida, muito dolorosas, não é? Mas que por um lado estão-me a obrigar a olhar para a forma, não é? Como eu lido a vida, se calhar para a forma como lido com várias coisas da minha vida.
E, portanto, às vezes é o agradecer as coisas boas, mas também o pararmos e pensar, ok, há aqui um assunto qualquer que eu se calhar tenho que pensar um pouco mais nisto, não é? Se eu estou a ser correta, se não sou a ser correta, o que é que posso fazer? E isto do diário é muito bom. Depois tenho o yoga, que eu acho que é uma ferramenta, fazer o yoga ou caminhar, são as duas. Claro que eu tenho no ginásio, gosto de fazer outras coisas, mas caminhar, por exemplo, acho que é essencial. Qual é a dificuldade que as pessoas hoje em dia têm? É ter tempo para elas, percebes? E eu, neste momento, comecei a criar aqui quase, ok, eu não tenho tempo, mas eu vou encontrar aqui o tempo. Imagina, estou a trabalhar e há aqui um momento em que eu vou ter agora uma reunião qualquer em que eu posso estar no telemóvel, por exemplo, ou uma chamada de um cliente. Eu, em vez de estar sentada na cadeira, não é, ao telefone, eu posso pegar e ir caminhar. É a mesma coisa, por exemplo. Vou ter o mesmo nível de atenção e estou a fazer algo também por mim, pelo meu físico. Nós estamos numa posição também muito estagnada, não é? E eu acho que não é magia, não há magia, não há nada de extraordinário, é uma questão de nós às vezes pararmos 5 minutos e percebemos, ok, a minha agenda por defeito, que é um bocadinho por aí, onde é que eu vou meditar, onde é que eu vou fazer o reiki, o que for, onde é que eu vou encaixar o yoga ou a caminhada ou a aula de ginásio, o que for, e onde é que vou colocar aqui o jornal. E já cheguei ao ponto de gravar também, de voz. Quando não tinha tempo para escrever, fazia gravações de voz. E é interessante porque é quase aqui como se fosse um coaching, não é? Tu vais tendo aqui um desenvolvimento, vais percebendo quem é que tu és à data de hoje, não é? E passar 10 dias, uau, eu estava com esta questão que me preocupava e entretanto a forma como eu olhei para o assunto mudou, não é? Ou entretanto, como diz o budismo, eu também gosto muito de, sou católica, não é? Praticante e gosto de rezar, não é? Mas e acredito muito, sou católica e acredito que existem os anjos, não é? Porque eu acho piada que nós a Igreja Católica falamos, não é? Nos anjos e falamos em Deus e Jesus e depois quando se fala no assunto as pessoas parece que não acreditam. Mas e no budismo disse isso, que é tudo muda e tudo transforma. Tudo muda e tudo transforma. A única coisa que não muda é a própria mudança. Estás a perceber que está em constante mudança. Do resto, tudo muda e tudo se transforma. E se nós olhamos para a vida dessa forma, sentimos que agora estamos num momento de dor ou de ansiedade, isto vai mudar. Não podemos perder a esperança, não é? E portanto tem tudo a ver com a forma como nós olhamos para a vida. E isso, sem dúvida, quando falamos do Reiki, foi uma das coisas que me trouxe, que é a forma como eu comecei a olhar para a minha vida. Não estar tão agarrada à dor e há aquela emoção que magoa ou o que seja, mas sim o olhar, ok, se eu estou a passar por isto é porque isto, por algum motivo, tenho que olhar para o assunto, não é? E é curioso tu falares nisso, que é a consciência das emoções, que muitas vezes nós não nos apercebemos. Nós passamos por várias emoções ao longo do dia, mas muitas vezes não identificamos qual é, se é raiva, se é medo, se o que é, se é entusiasmo, se é alegria. E realmente o termos consciência das emoções também é importante para conseguirmos desenvolver a tão chamada inteligência emocional. Ou seja, aquilo que tu estavas a dizer, ok, o que é que eu vou fazer com esta dor? O que esta dor significa? Para onde é que é para olhar? Ou seja, no fundo, não é dizer não à dor porque ela está lá e está presente, é aceitá-la e, no fundo, perceber, compreendê-la. Tu tens um bom exemplo disso, e eu acho que isto é um pouco o reflexo da educação que nós demos, e nós próprios, quanto pais, quando vimos um filho a chorar, muitas vezes não sabemos o que fazer com isso. Porquê? Porque desde pequenos, não é? Os nossos pais, a grande maioria, diz o quê? Ai, não chores, deixa estar, estás a chorar, ai, não chores. Então, tens que ser forte, não é? E portanto, nós ouvimos, interiorizamos muitos conceitos em nós, que nós temos que ser fortes, que não podemos ser, quando somos adultos, que não podemos estar sempre a vitimizar-nos ou choramingar, porque, pá, um adulto, não é? Enfrenta a vida. E portanto, as emoções são todas camufladas. E quando tu vês crianças, ainda há pouco tempo, não é? Vês uma criança a chorar, não é? E a tendência do ser humano é dizer, por que estás a chorar?
Não choras, pá, sempre a chorar, que chato, que chata, o que for, não é? Sempre a chorar e tu vais bloqueando. Há um caso muito recente que eu acho o reflexo máximo disto, que é quando morreu agora o príncipe Filipe, não é? De Inglaterra. Se tu reparares, há um funeral, há toda uma cerimónia e ninguém na família pode chorar. Não é que não queira, porque eles todos sentia-se ali até um amor muito grande, não é? Entre a rainha e ele e a própria família, portanto havia aqui parecia um espírito familiar muito interessante e todos estão em dor, mas as pessoas estão proibidas de chorar. O que é que isto depois faz a longo prazo? Que tu comeces de alguma forma a ter dificuldade a gerir essas emoções e olhar para elas. E pode acontecer, tu deixares de ser uma pessoa espontânea a nível de abraços, pode ser teres dificuldades em fazer elogios aos outros, pode ser dificuldade em gerir esta parte toda emocional, não é? E depois entre nós se calhar quase como se tu tivesse aqui uma dificuldade, andaste sempre à procura de uma emoção que tu nem sequer compreendes, é quase, eu não sou feliz, mas eu não sei o que é que me falta, não é? Porque nós, na verdade, somos programados para não olhar para dentro, não é? A sociedade, nós somos programados para olhar para fora, que é para parecermos sempre felizes, para parecermos que estamos sempre todos bem, correr, energizar a vida, fazer várias coisas, ter muitas atividades, muitas tarefas, tudo para fora. Quando nos pedem para nós estarmos em silêncio, e por isso é que há os retiros ou quando se faz os caminhos de Santiago, isso são poderosos e a maioria das pessoas tem muita dificuldade. Quando dizem assim, tu agora vais estar uma semana sem telemóveis, sem nada, sozinha, só contigo, há uma dificuldade muito grande, porque nós nunca fizemos isso, não é? Nós vamos sempre muitas vezes buscar no outro ou projetar no outro aquilo que não está bem em nós. Por isso é quando muitas vezes na vida nós temos pessoas que nos julgam, nos criticam ou interpretações sobre a nossa vida, não é? Olhando de uma forma mais transcendental, aquela pessoa na verdade há um vazio na vida dela, porque senão ela não estava tão interessada em olhar para a vida dos outros, não é? E portanto isto tem tudo a ver com esta gestão emocional, não é? Que é muito difícil e eu como filhos pequenos noto que eles próprios têm dificuldade nisso, não é? E, por exemplo, e o facto, estavas a dizer, de expressar emoções, expressar carinho, muitas vezes isso também afeta nós próprios, como falamos connosco próprios e como damos carinho a nós próprios, não é? O amor a nós mesmos, tal como também expressarmos amor com os outros, não é? Sim. E, mas também estavas a falar aí de alguns pontos interessantes, que é isso, do olharmos para dentro. No nosso dia a dia, muitas vezes temos dificuldade em parar e perceber o que é que está a acontecer e olharmos para dentro. Normalmente tu fazes estas pausas, é na meditação, tens outros momentos para conseguires fazer este olhar para dentro? Primeiro a meditação é das coisas mais poderosas, não é? Para tu conseguires esse olhar para dentro. Mas eu sou daquelas pessoas, se eu me sinto tocada, não é? Ou magoada, se me apetecer chorar, choro. Fecho-me, não preciso, liberto, estás a perceber? E acho que é importante esta libertação. Liberto, ok, não, tá. Mas e outra por exemplo, as caminhadas. Eu adoro tudo o que seja contato com a natureza, o caminhar, o abraçar. Fiz há pouco tempo, tinha um trabalho no Super Boca Arena e tenho o Palácio de Cristal, não é? Há muitos anos que eu não ia. E então fui mais cedo, coincidiu, cheguei mais cedo e tipo para ali e disse, olha que bom, vou aproveitar, vou fazer aqui uma caminhadazinha, pai, de uma hora, tinha mais do que tempo para a reunião, e depois de repente fiz um exercício que na verdade eu acho que nunca tinha feito com esta amplitude, que é agarrar uma árvore, dar-lhe um grande abraço e sentir como se fosse parte dessa natureza. E é tão engraçado esta sensação, não é, de paz. Nós vivemos no meio da cidade, não é? Mas este contacto com a natureza e com o mar
de facto, nós de repente viemos todos para a cidade, mas de alguma forma vamos ter que voltar outra vez à natureza, porque como meter os pezinhos na terra, como se fala, na relva, ou ir ao mar e dar um mergulho, isso são coisas ótimas, práticas ótimas nesse âmbito, não é? E é curioso estás a dizer isso porque eu li alguns num livro que normalmente as doenças, os desequilíbrios acontecem quando existe um desequilíbrio natural, ou seja, quando vamos contra as leis da natureza. E a nossa lei da natureza é isso, é o contacto com a natureza, é o estarmos fora, é o sentirmos a relva, é termos, isto é o normal na natureza. E por isso, se calhar um dos conselhos importantes é realmente nós percebermos e tirarmos esse tempo para termos esse contacto com a natureza e com isto chamado das leis da natureza, ter um ritmo para dormir, para acordar e, e outra questão que eu vi, estávamos aqui a falar do olhar para dentro, se calhar muitas pessoas que não conhecem a meditação podem se perguntar o que é esse olhar para dentro? O que é que nós aprendemos com olhar para dentro? Hum, Às vezes o olhar para dentro tem aqui várias formas de tu poderes olhar para dentro, não é? Olhar para dentro pode ser tu olhares para aquilo que tu estás a sentir e a pensar. Há uma questão que é quase um mito aqui na meditação, é que muitas vezes eu estou a meditar mas não consigo parar a mente, não consigo parar a mente. E quando nós estamos a olhar para dentro, e a mente faz parte de nós, portanto, nós estamos a meditar e não é o propósito da meditação parar a mente, não é propósito. O propósito da meditação é o parar. E se calhar muita gente, eu lembro-me, se calhar, estou a pensar agora até do meu pai, se calhar faz muita meditação e nem tem noção, que é, porque tu tens vários tipos de meditação, tens meditação a caminhar, tens meditação de olhos fechados, tens vários tipos de meditação, pronto. E ele está muitas vezes ali numa análise de olhar para dentro, não é? E portanto o olhar para dentro pode ser o fechar e olharmos o que é que nós estamos a sentir e o que é que este silêncio, não é? De uma meditação nos faz. Depois há outras meditações que nós podemos chamar de meditações guiadas, para quem se sentir um pouco mais inseguro e diz que não sabe meditar, que há meditações que são direcionadas para esse olhar para dentro, não é? Que há a meditação da criança interior, há a meditação sobre a essência, quem quiser procurar, que no fundo nós somos um reflexo de hoje, não é? Mas somos um conjunto de experiências do passado e experiências da nossa vida, ou experiências até que trazemos dos nossos ancestrais, o que for. E portanto, quando estamos a olhar para dentro, estas meditações às vezes voltar à essência, é quase voltar àquela sensação de quando nós éramos crianças, não é? Que é quando estamos num estado mais puro. E eu acho fascinante quando nós olhamos por uma criança, e quem tem crianças à volta, perceber o fascínio, por exemplo, deles com os animais, com as pedras, com a natureza, com a praia, a floresta, portanto há uma conexão muito grande, não é? E este olhar para dentro tem muito a ver com isso, que é nós percebermos se na nossa vida se estamos a ser a nossa melhor versão, não é? Se nós estamos a ser aquela pessoa que realmente queremos ser ou que projetávamos ser. E muitas vezes nós chegamos a uma determinada idade, e eu já fiz várias vezes essa reflexão, e pensei, pá, 42, mas há coisas aqui que eu pensei que fosse fazer diferente, ou há coisas que eu já sou um resultado de uma série de experiências que veio do passado, mas não, e essas experiências que vêm do passado muitas vezes levam-nos a caminhos que nós próprios até se calhar não nos identificamos ou nem queremos ir, mas temos que olhar para isso. Imaginemos um caso específico. Eu no passado fui vítima de alguma forma, não é? Fui vítima até de uma molestação, para pegarmos em assuntos mais sérios, não é? Eu posso ter muita dificuldade em relacionar-me com alguém, não é? Em ter uma relação, em entregar-me a um homem, entregar-me a uma mulher, o que for, que é um reflexo de uma mágoa muito grande que nós tivemos e que não olhamos para ela e não a digerimos, não é?
Mas a partir do momento que nós passamos para um estado de adulto, não é? Há coisas no passado que nós nunca vamos poder mudar. Nós podemos é decidir o que é que nós queremos trazer de aprendizagens destas experiências e agora que estamos nos adultos, o que é que nós vamos trazer para a nossa vida e como é que vamos lidar com isso. Porque muitas vezes, quando nós não temos esta capacidade de olhar para dentro, não é? Acabamos por, a vida vai passando e nós vamos ganhando anos e muitas vezes não vivemos numa sensação de, que nós dizemos de paz, não é? De harmonia, de que há quem, no Reiki nós usamos até muito uma coisa que é o fantástico que podes conseguir ter, a plenitude, que é o amor incondicional, não é? Que é quando tu olhas por uma pessoa, ou olhas por um animal ou por uma planta, mas olhas para qualquer tipo de pessoa e tens um amor incondicional por ela, mesmo que ela te tenha magoado. Isto é que é uma isto é que é transcender muito, não é? E este é o registro. E as pessoas, mas alguém faz mal, vou lá perdoar. Pronto, isto há muito que se lhe diga, não é? Mas a verdade é esta capacidade, tu no fundo entras à tua essência, porque nós em bebés somos todos boas pessoas. Não há um bebé que seja um ladrão, não há um bebé que seja um criminoso, não há um bebé que queira fazer mal a ninguém, não existe. O bebé é puro. E nós, quando nascemos, somos bebés. E, portanto, quando tu olhas para dentro, é quase que tentares voltar a este olhar, não é? Puro, de criança, e tentar mantê-lo. Ou não. Olhar para as mágoas, não é? Depende do que é que nós temos aqui na caixa, não é? E é engraçado, há aqui um comentário que diz que será que isso também tem a ver com as vidas passadas? Isto depende, isto aí já entra num campo mais espiritual e depende de quem acredita, quem não acredita. O que eu posso dizer, eu acho curioso porque, como disse, eu sou católica, não é? Embora fascinada também pelo budismo e gosto muito da filosofia do budismo, mas a verdade, a Igreja Católica, o que é que defende? Não é? A reencarnação, não é? Ressuscitar. E portanto a Igreja Católica fala das vidas passadas, não é? Portanto, se fala da reencarnação, se fala do purgatório, não é? Se fala que quando nós nos portamos bem que vamos ter que ascender e vamos ter que. Pronto, há ali uma série de questões. Agora, depende do que é que as pessoas acreditam ou não, mas quem quer perceber mais sobre as vidas passadas, por exemplo, e perceber um bocadinho a missão que tem na Terra, nada melhor que fazer um mapa kármico. Por exemplo, com a Dulce Regina, que é uma especialista, não é? Mas isto entra numa parte mais espiritual que não é tão reiki, mas que ajuda. Mas já ajuda. agora, o que é o mapa kármico? Ora bem, então o mapa kármico é que é? Acreditando na filosofia em que nós estamos aqui por uma razão, não é? Portanto, há pessoas que acham que estão aqui e que não. E é isto, que vêm e morrem e que não estão aqui com propósito nenhum, não é? Há outras pessoas que não, que acham que sentem que de alguma forma vêm aqui com um propósito qualquer para trabalhar. E o karma é o quê? O karma é uma dor grande que tu viveste num passado, não é? E que pedes, que não choraste, que não ultrapassaste e que vês esta vida para resolver. Então imagina, por exemplo, agora estou tramada, os meus clientes a ver esta parte de fazerem trama. Quem é que me tramou? Foi o Veloso, que não sei, há aqui um Amorim que foi o que me tramou. Não sei quem é, o Velos Amorim. É o Richard, não sei. Mas o que tem a ver é, tu, imagina que tu foste, vou-te dar um exemplo, imagina que tu foste uma pessoa numa vida passada em que só querias a tua independência, a tua liberdade e abandonaste a tua família. E portanto não cuidaste delas. Pode acontecer, tu vives esta vida, por exemplo, e em que vais ter dificuldade em ser mãe, por exemplo, que é para viver a dor do facto de não teres tomado conta dos teus filhos, ou seres mãe e estás sempre com peso na consciência quando os teus filhos ficam em casa, percebes? Quando tu fazes um mapa kármico e percebes quais são as tuas áreas em que tu vens aqui para trabalhar, no sentido, ok, não foste muito correto na tua vida e vais ter que esta oportunidade para chorar e para resolver isto, a vida torna-se muito mais fácil. E como te disse, a nível de ansiedade, tornas-te muito menos ansiosa, porque já sabes que tu vens aqui para resolver aquele assunto. E se calhar, se a tendência nesta vida, neste caso de exemplo, era
continuar a viajar e aceitar tudo que fossem desafios profissionais para viajares, mas tu sabes que já abandonaste os teus filhos e que vens aqui para resolver esta questão, então se calhar vais ter que tomar decisões na tua vida entre primeiro o trabalho ou primeiro a família, não é? E se calhar, em vez de estar a aceitar sempre trabalhos, vais ter que aprender a dizer que não, não é? E se calhar vais ter que estar mais próximo da tua família até eles crescerem, ou teres aqui o maior equilíbrio, não é preciso nem um extremo nem o outro, não é? Pode ter aqui um equilíbrio. Mas eu não sei se expliquei bem, achas que foi claro ou não? Sim, claro que sim. Sem dúvida, aliás, fica aqui um desafio, eu depois vou ver se faço uma live de uma pessoa especial a dizer o que é que tem o meu mapa kármico e Queres pode ser convidar engraçado. a Dulce Regina, ela tem um vídeo muito interessante que fala sobre os karmas de Portugal e do Brasil, que está publicado na Daniela Muller, de direto, e é super interessante. Olha. Acho que foi aqui, foi abaixo. Foi, eu estou a vê-la. Não, passou, o meu para o ecrã ficou, vou pôr a carregar. Olha, e então, mas nós ainda temos aqui mais uns minutos e eu gostava de aproveitar, temos, se a Sónia não. deixar, mais 10 minutos, e eu sei que a Sónia gosta muito de Feng Shui. Sim, e praticar Feng Shui aí no escritório, em casa. Para quem não conhece, será que podia explicar um bocadinho do que é o Feng Shui? Esta live vai-me tramar, estás a contar os meus segredos. Ora bem, mas eu não sou... Aí está, como eu disse, da admiração que eu tenho por si, e aqui se calhar são os segredos também podem ajudar outras pessoas. Sim. Olha, mas o Feng Shui já começou há muito tempo e tudo que sejam estas áreas, por exemplo, o Japão, o Reiki veio do Japão, o Feng Shui é origem japonesa, portanto é uma cultura que a mim de alguma forma me fascina muito desde, eu lembro na época da secundária, da escola secundária, um dos trabalhos que eu fiz foi exatamente sobre a cultura japonesa, não é? E curiosamente é uma cultura que admiro muito, olha, adoro a Marie Kondo, o método de ter tudo direitinho e pronto. E então o Feng Shui, eu não sou especialista, não é? Eu aprendi o que eu sei, foi muito por autodidata e através de uma amiga, que é Mercedes, que tem mesmo o curso Feng Shui, da Susana, que também tem o curso Feng Shui. Mas o que é que acontece? A construção de um espaço tem a ver com tu construís um espaço de forma a que a energia flua, mas em que tu entres nesse espaço e se sentes bem. E o Feng Shui tem a ver, dá para aplicar diferentes formas. Aqui no ambiente de trabalho, o que eu tento é que existe uma harmonização do espaço, por exemplo, ou seja, em que a pessoa entra e existe uma harmonização, se sente bem, e curiosamente, não é, que tu conheces, as pessoas chegam aqui e gostam, e às vezes essa harmonização tem a ver com conjugação de várias coisas, tem a ver com conjugação das cores, tem a ver com um espaço limpo e organizado, é diferente, estão a perceber? A base é essa, é a limpia organização, isso é uma coisa que eu tive que me focar e trabalhar em mim, que é quando eu saio do escritório arrumo a secretária, por exemplo. E isso tem a ver muito com isso. Depois o uso das plantas também é fundamental e depois depende de que tipo de planta é que é, há plantas com diferentes fins. Eu, por exemplo, comecei a introduzir em casa o lírio da paz e nos quartos eu tenho o lírio da paz em cada um, praticamente. E eu antigamente não tinha plantas no quarto, porque diziam que fazia mal. E o curioso é que eu noto que os miúdos se sentem bem com a planta lá e respiram melhor. Mas tu, basicamente, isto depois dava aqui tinha que se aprofundar, mas tu através de Feng Shui há histórias espetaculares. Estilo, sei lá, propostas que tu metes numa determinada, aquilo é dividido por várias casas e às vezes metes num determinado canto, que são os amigos que ajudam, ou há um deles que eu faço as equipas e gosto de meter as equipas num canto que nós chamamos que é das competências, que é para me ajudar a que aquela equipa de facto vai correr bem e o cliente vai gostar do trabalho. Pá, isto já é um bocado místico, mas a verdade é que às vezes eu meto a proposta e depois começam a entrar e a sair pessoas, e uma pessoa normal diz assim, pá, agora que estava com a equipa feita vou ter que meter outra, não é? Já me está aqui a estressar um pouco.
E eu acho que é o universo a mexer-se para ter a equipa ideal para funcionar bem. E às vezes quando acontecia isso, eu dizia à equipa, olha, não te preocupes, se ela não pode ir é porque naquele dia não ia fazer um bom trabalho, ou porque vai aparecer alguém que vai fazer melhor. E portanto, isso é uma das coisas. Ou às vezes quando tens, no caso dos relacionamentos, quando eram pessoas que andavam à procura de uma relação, lembro-me de uma história muito engraçada de uma colega que fez comigo até o nível 3 ou 4 do Reiki, e em que ela, nos relacionamentos, era que era sempre uma confusão e que não, pronto, que não conseguia encontrar um namorado. E disse, olha, vais fazer o seguinte, como é que está a tua secretária no canto dos relacionamentos? E ela, agora tenho lá uma folha, assim, um monte de papéis. E eu, então, tu no canto dos relacionamentos tens muitos papéis, é uma confusão, uma série de coisas, como é que queres que o relacionamento funcione? Eu disse, vais arrumar a tua secretária, mandei-lhe a fotografia e vais pôr 2 velas iguais, exatamente do mesmo tamanho, porque nas relações tu não podes ter um que mande mais do que o outro, não convém, senão não corre bem. E depois podes pôr, por exemplo, vermelha, que é a cor do amor, e depois lá nesse cantinho depois vai-me dizer como é que corre. Olha, passado umas semanas, encontrou um rapaz, está super apaixonada, engravidou e tem um filho. E tu dizes assim, foi Feng Shui? Não sei, é como digo, a vida é cheia de experiências e eu acho que às vezes o facto de nós acreditarmos também nos dá energia para atrair, não é? Falas muito quando se fala muito da lei da atração ou fala-se da neurociência ou o que seja, não é? Isto depois na verdade às vezes usamos os mesmos nomes para ir dar a várias coisas, mas o Feng Shui tem uma componente forte que é esta parte da harmonização e tem a parte de tu, no fundo, teres a tua vida organizada. Estás a ver? Quase como se tu tivesse a tua vida organizada, sistematizada, as coisas fluem de uma forma natural. Se tu tiveres as coisas desarrumadas, sujas, sem movimento, estás a perceber? Imagina, tu tens o teu escritório e nunca limpas, nunca tiras as coisas, então a vida está estagnada. Portanto, é importante de vez em quando ir limpando, não é? E olhar, eu no escritório pai, 2 ou 3 vezes por ano, normalmente pelo menos uma vez por ano, tiro tudo lá para fora e volto a pôr. E às vezes as pessoas olham e dizem, isto não tem lixo, mas sai sempre coisas. E é uma sensação, eu não sei se partilham todos comigo, não é? Mas quando nós limpamos um espaço, não é? E voltamos a reorganizar, há uma sensação de realização, não é? E de frescura muito grande. Não sei se expliquei muito bem, mas porque... Sim, sim, foi excelente. Olha, Sónia, eu tenho aqui 2 perguntas que eu retirei dos comentários que achei interessante, que era bom para se terminar, que é relacionado com o que fomos falando. Mas antes disso, só para terminarmos, existe outra ferramenta que eu também uso e que do Japamala, que se tu gostarias de partilhar isso como ferramenta, podemos dizer que utilizas como ferramenta de meditação. Sim? Sim. O Japamala pode ser, ou podemos fazer o chamado mantra. O mantra é uma frase repetida, não é? Que usamos, portanto, há coisas curiosas. Isto, no fundo, a maioria das pessoas acha que isto é um colar, não é? E é um colar bem bonito, mas na verdade isto é como se fosse um terço, não é? Mas tipo tano, que tem 108 contas, 108 contas, que no fundo é o dobro de um terço. Se nós contamos as contas de um terço católico, é metade. E o Japamala eu comecei a usá-lo como oração de perdão, ou seja, com o Ho'oponopono. Olha, nem de propósito, a nossa Sónia entrou agora, falamos em Japamala, que é a nossa mesmo, fornecedora. Sónia, nós estamos a falar do Nem de Japamala. propósito. Não é? A minha professora de yoga que faz os Japamalas especiais, entrou agora, que giro. Pronto, mas o Japamala, o que é que acontece? Eu pessoalmente comecei a usá-lo com o Ho Oponopono, que é uma oração de perdão. É como se fosse quando rezo todos os dias, quando rezo a Ave Maria ou o Pai Nosso, ou que seja, digo Ho Oponopono, que é uma oração que podes começar de diferentes formas, mas que normalmente é sinto muito, perdoa-me, amo-te, sou grata. E então histórias engraçadas. Isto era giro, era as pessoas colocarem aqui, pedir sugestões para resolver um problema qualquer e nós dizíamos qual era a ferramenta, estou-me a lembrar agora, não era? Isto é que era giro, dizer assim, estou com este desafio sim, nesta área, e nós dávamos uma dica. Mas basicamente vou dar um exemplo muito concreto, olha, coisas práticas. Uma altura tinha aqui um amigo que desapareceu a carrinha e ligou uma mulher e disse, roubaram uma carrinha, não sei onde é que ela está, estou a ficar aflita. E eu disse, vamos fazer o seguinte, Susana, não sei se acreditas,
e o Filipe, mas não custa nada, vamos dizer um Ho'oponopono e a ver se a carrinha aparece. Então, carrinha abençoada, sinto muito, perdoa-me, amo-te, sou grato. E vais percorrendo as contas, não é? Carrinha abençoada, sinto muito, perdoa-me, amo-te, sou grato. Carrinha abençoada, sinto muito, perdoa-me, amo-te, sou grata. E dizes com intenção, não é? Não vais dizer porque achas piada ou porque estás a... Não, com intenção. Passado nem uma hora, liga-me a Susana, olha, a carrinha apareceu. E como isto, eu acredito que eu tenho essa, tenho umas fardas que aqui a equipa andava aflita porque não sabiam das fardas e eram umas fardas super importantes, ou seja, não dava para copiar e tal. E eu disse: olha, eu não sei, é assim, não custa nada, eu vou fazer o Ho'oponopono, quem anda a tratar do assunto acho que devia fazer na mesma. E eu, imagina, o evento era no dia a seguir. E eu, fardas abençoadas, sinto muito, perdoa-me, tipo, sinto muito se não foram cuidadas com carinho, perdoem-me. As fardas apareceram, as duas, numa promotora em Lisboa. Olha, e portanto dizes tu, mais uma vez, isso são coisas. Experimentem, o desafio que eu acho que era interessante é, há ferramentas que vale a pena experimentar. Mas para quem viu, e aí é uma área da vida que se calhar era gira, dizer assim, eu aqui precisava de uma dica aqui para arranjar emprego, eu precisava de uma dica. Por que não? Podem começar a experimentar uma destas ferramentas, não é? Ou o Ho'oponopono, ou fazer o Reiki se estão a viver numa fase de muita ansiedade ou stress, ou o Feng Shui também pode ser aplicado para questões da saúde, para questões de projetos que estão aí um bocadinho dependentes. Acho que podia ser engraçado, não era? Quem é que está aqui o Veloso Amorim? Olha, e tem aqui um comentário que é da Este, Cristina Pereira, que diz: Sónia, tenho mesmo que lhe fazer uma visita. Estou perplexa com esse seu lado que tanto me cativa. esta Beijinhos. live vai-me tramar, olha, ou vai-me tramar ou vai, porque isto são coisas muito, eu estou a partilhar aqui coisas muito pessoais, não é só a minha, há muitos clientes que sabem deste meu lado, não é, porque por vários motivos, ou porque aconteceu uma dor de cabeça num trabalho, ou porque experimentaram o que for, ou conhecemos, mas de facto isto como é que é de explicar, Rosário, e isto por falar em resumo, nós podemos ter uma vida profissional o mais tradicional possível, mas também podemos ter este lado B que nos traga a nós aqui uma certa esperança, uma certa paz, harmonia, a gestão da ansiedade, e uma coisa não implica a outra. Nós não precisamos de escolher um caminho ou escolher outro caminho. Eu não preciso de ser demasiado esotérica ou espiritual para desenvolver estas áreas do desenvolvimento pessoal, não é? Porque eu adoro a área de coaching, adoro a área do programação neurolinguística, adoro ferramentas ligadas à psicologia, filosofia, o que for. Mas existem outras ferramentas, às vezes simples, de nós incluímos na nossa rotina. Isto para dizer, Rosário, estávamos a falar das rotinas. Eu todos os dias, quando vou deitar a Vitória, eu faço uma meditação à noite com ela e ela adora. Isto é uma dica espetacular para mães com filhos pequenos. Podemos partilhar depois o link, é uma meditação que ela gosta muito, que é da Inês Gaia, eu sou o meu altar. Ela só me pede para pôr aquela. E faço, enquanto eu estou a meditar com ela, eu estou com o meu Japamali, é o momento que eu tenho, enquanto estou à espera que ela adormeça, vou fazendo Japamali, é o momento que eu tenho de oração, não é? Por exemplo. Olha, então para terminarmos aquelas duas questões, houve uma pergunta que era se pode fazer reiki a planta, animais. Sim, claro. Olha, eu era a maior, não vou usar a primeira palavra que me veio à cabeça, que é muito feia, mas plantas e animais têm histórias muito tristes na minha vida. As plantas morriam e tenho um passarinho que eu, na minha juventude, esqueci-me que ele estava lá em casa e ele ficou embalsamado. E lembro-me da minha mãe pôr assim o passarinho e eu pensar, enfim, não é? Lá está, andas desconectada da natureza e da vida e depois acontece isto, não é? Portanto, não é uma passagem muito bonita da minha vida que me honre. Mas a verdade é que o Reiki, desde que entrou, o meu irmão tem ciúmes das minhas plantas. Porque a bugambília, por exemplo, eu não sei como é que a tua bugambília dá sempre tanta flor. E é engraçado, quando tu começas a conectar e começas a perceber que uma planta, a planta é um ser vivo, não é?
e começas a ver que a planta, olhas para as plantas, eu aqui no escritório às vezes chego e nem que eu ponha um bocadinho de água, mudo a água e depois às vezes estou ali só assim com um bocadinho com a mão. E é bonito ver como é que ela está muitas vezes assim triste e tu dás um pouco de atenção, fazes reiki e a planta ganha vida. Os animais, eu tenho um gato que vive connosco. Quantas vezes? Ainda há pouco tempo ele estava doente e era a Vitória dizer: mamãe, faz reiki ao olho do mico. Portanto, os animais, e não precisas fazer tanto tempo aos animais, porque eles também são mais pequenos, principalmente os gatos, pronto, isto leva-nos a outra conversa, mas os gatos também não precisam muito. E, portanto, podes fazer a plantas, pode fazer tudo o que seja seres vivos. É interessante é vocês fazerem o nível 1 e depois começarem a fazer estas experiências como tu já fizeste, não é? E perceber o que é que acontece. Experimentem. Olha, e aquela questão de eu escrevi aqui olhar para dentro e houve alguém que perguntou: olhar para dentro é autoconhecimento? Sim. Eu diria que sim. Sim. Hum, Sim. E que cada vez que olhamos mais para dentro e percebermos quem é que nós somos, o que é importante para nós, os nossos valores, também é mais claro para nós para onde é que queremos ir. Se nós estivermos desconectados deste olhar para dentro e da nossa essência de quem nós realmente somos, é muito fácil nós começarmos a fazer coisas da nossa vida que até em parte não nos orgulham. Estás a perceber o que eu quero dizer? É se calhar ou gerir as pessoas com mais stress, não é? Olhar para dentro tem a ver muito com estar aqui, no aqui, o agora e presente. Por isso é que no Reiki um dos princípios é só por hoje eu sou calma, não é? Porque é que o Reiki diz só por hoje eu sou calma? Porque sem nós termos calma na vida, nós não conseguimos apreciar o que a vida tem para nos dar. E quando temos esta capacidade de mudar este olhar e ter calma, e eu, como te digo, não é? A minha vida por si só, e tem muitos picos aqui de stress, mas eu às vezes tento numa e disse: não, calma, já estou a entrar nesse registro do stress, não pode ser. Tenho que me voltar outra vez a ter calma e a conectar, porque senão nós não conseguimos apreciar as pequenas coisas e a vida surpreende-nos, às vezes há histórias deliciosas. Olha, eu tenho histórias fantásticas com a Sónia, daria outro live. E para a última pergunta, que também é uma das minhas favoritas, era: que conselho é que daria à Sónia pequenina? O que é que hoje diria a ela? Que conselho dava? Olha, se calhar diria que ela aproveitasse mais a vida, sabes? Que não se preocupasse tanto em agradar os outros, mas se preocupasse mais em agradar-se a ela própria, não é? Se calhar diria isso. Às vezes estamos muito preocupados em ser a melhor filha, a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor amiga, a melhor de todos os outros, não é? Queremos ser os melhores para os outros, agradar os outros e esquecemos de nós. E chegamos à conclusão que enquanto nós não nos agradarmos a nós próprios, não é? E tivermos autoestima e tivermos bem, em harmonia, em paz interior connosco, não é? Não vamos conseguir também ser a nossa melhor versão. Olha, Sónia, muito obrigado por este live. Este live vai estar no YouTube, no SoundCloud e no Spotify. E muito obrigado, um grande beijinho. Beijinho, Rosarinho, eu que agradeço. E até breve, um beijinho grande. Beijinho, obrigada eu. Obrigada, boa tarde a todos, beijinhos.